Olá, amigas. Olá, amigos do Instituto Kardecista da Bahia. Eu sou Ivan César e estou aqui atendendo a um amoroso e afetivo convite do nosso amigo Edivaldo César, a quem agradeço desde já a confiança de sempre, para falar pela primeira vez no canal do YouTube do IKB. Olha só que maravilha! E me sinto muito honrado, não apenas pelo convite, como também por de alguma forma ter participado desse início da vida cibernética do Instituto Kardecista. Agradecendo, claro, a atenção de vocês desde já, e pelos próximos 30 minutos nós vamos tratar um pouco a respeito da vida de Jesus, da vivência de Jesus aqui entre nós, porque diante de tantas dificuldades que temos vivido, diante de tantos problemas que nos têm surgido em várias esferas diferentes, a vida de Jesus é sempre um bálsamo para o nosso comportamento, para o vislumbrar de um amanhã melhor. Então, hoje eu trouxe um tema que gosto muito de tratar, e justamente pelo fato, não apenas pela importância dele, mas principalmente pelo fato de não ser muito comum nas palestras, que é o que alguns chamam, como eu chamo, de o evangelho da cruz, que são aquelas frases que Jesus disse após ser crucificado, porque a vida do Mestre, ela nunca foi uma vida apenas de palavras. Ela sempre foi uma vida de palavras, mas também e principalmente uma vida de exemplos, uma vida de vivência. Tudo o que Jesus falava era vivenciado por ele. O seu jeito doce, o seu jeito afetuoso, o seu jeito amoroso, ele se expandia de diversas maneiras. Muitas vezes para nos dizer o que deveríamos fazer, outras vezes para nos dizer o que não deveríamos fazer, mas também em algumas oportunidades para nos mostrar o que ainda não estávamos prontos para fazer. Como nos seus primeiros encontros, no seu primeiro encontro com Maria Madalena, por exemplo. Então Jesus ele não se colocou à margem dos acontecimentos sociais. Quando Jesus falava em amor, Jesus estava falando em amor pleno. Como ele diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É amar a criação, amar o irmão e amar a nós mesmos. Essa proposta, como o próprio texto evangélico nos traz, aí estão as leis, aí estão os profetas. Então, esses dias em que nós temos sido testados de maneira um pouco mais grave, aliás, por falar nesses dias onde está essa confusão aí é pandemia, é quarentena, é lockdown, como alguns dizem, eu prefiro ficar com a expressão de Geraldo Azevedo, tem negócio de lockdown não, é tranca-rua. Alguns estão dizendo que nós vamos sair diferentes. E é verdade, vamos mesmo. Agora, diferentes para melhor ou diferentes para pior? Cabe a nossa reflexão íntima. Então, a passagem do Mestre, ela sempre nos foi esse momento de verificar no nosso mundo interior, quem somos e, acima de tudo, o que queremos ser. O que queremos ser daqui para frente. E o Evangelho de Jesus ele não começa com a divulgação dos textos escritos pelos evangelistas. Aliás, é sempre bom lembrar que dos 4 evangelistas, apenas 2 estiveram efetivamente com Jesus. Outros 2 nunca estiveram com o Mestre. Nós temos João, Marcos, Mateus e Lucas. Lucas e Marcos nunca estiveram com Jesus. Mateus e João, sim. Os textos de Lucas são baseados nos relatos de Paulo de Tarso e os textos de Marcos baseados nos relatos de Pedro. Mas isso pouco importa. O que importa
é que essa ideia do Mestre de nos apresentar a Boa Nova, ela perdura por toda a sua existência, inclusive no momento da sua crucificação. Que talvez, ou melhor, certamente, se fosse com alguns de nós, seria um momento ali de raiva, de ódio, de não querer saber de mais nada. Não, Jesus não. Jesus, inclusive, na cruz, ele evangelizou. Jesus nos disse 7 frases entre a cruz ser colocada no lugar e ele finalmente, depois de tanto sofrimento, desencarnar. Qual era o contexto? Foi preso injustamente, indevidamente, condenado pela massa, com a covardia de Pilatos de lavar as mãos. Aliás, tem uma frase esses dias que ganhou aí boas proporções, eu só lembro de Pilatos, né? Quem lava suas mãos sempre lava suas mãos com sangue, e assim Pilatos fez também. Jesus passa pelo martírio, pelo caminho até o Calvário, até o Gólgota, sofrendo com as torturas dos soldados do Império Romano. E as pessoas que nós poderíamos pensar que, de alguma maneira, tentariam ajudar Jesus, na verdade elas foram sumindo, sobraram alguns poucos que tentaram influenciar para que aquilo tudo acabasse, mas sem sucesso. Dos apóstolos, o único que permaneceu até o final, nós já sabemos, foi João. O único, aspas, porque Maria Madalena também era uma apóstola. Por questões de preconceito, ela não foi considerada assim pelo cristianismo, mas isso é uma outra palestra. E Maria de Nazaré, que também permaneceu ao lado do seu filho o tempo todo. Jesus é colocado na cruz com os pregos cravejados nas suas mãos. Aí vai da referência histórica, se foi na palma da mão, se foi nos punhos, mas pouco importa. O que importa é que havia um instrumento, um objeto perfurando a sua carne. Assim aconteceu nos seus pés. Os joelhos foram quebrados para que ele não tivesse apoio nos joelhos e o seu sofrimento fosse maior. A coroa de espinhos cravada no seu crânio. Esse era o cenário. As costas, o tronco todo estropiados, cheios de feridas, rasgados pelos instrumentos de tortura. E há quem defenda a tortura em pleno século XXI. Então assim Jesus é crucificado. E quando a cruz vai para o lugar, quando é colocada na posição vertical para que ali ele permanecesse até o desencarne, Jesus começa a falar. E a sua primeira frase: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. A primeira frase do homem que veio nos salvar de nós mesmos e estava sendo assassinado foi uma solicitação de perdão, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é de uma tristeza sem tamanho. Porque Jesus, em termos espirituais, ele talvez não precisasse estar aqui na Terra, inclusive em primeira encarnação aqui, nesse planeta. Veio para nos trazer a mensagem de libertação. E o que é que nós fizemos? Jogamos pedra, xingamos, traímos, negamos. E Jesus foi crucificado por nós. Poucos os defensores, alguns acusadores e a maioria omissos. Omissos. E naquele instante em que muitos de nós estaríamos, talvez, imersos no ódio, Jesus pede que sejamos perdoados por Deus, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Primeira frase de Jesus no seu Evangelho da Cruz. Aí ele continua e diz assim: ao seu lado, à sua esquerda e à sua direita, havia outros 2 homens, 2 ladrões, que foram flagrados em roubo e foram também condenados
a crucificação. O primeiro olha para Jesus e faz chacota. Senhora, mas você não diz ser o Salvador? Por que não salva você mesmo? Por que está aí, crucificado como nós também estamos? Salve-se a você mesmo. O outro, Dimas, olhando para Jesus, reconhecendo a grandeza daquele homem, reconhecendo aí sim a expressão mais perfeita de Deus na terra, ele pede socorro, pede perdão, pede para ser recebido em um bom lugar, arrepende-se das suas faltas. Mas, Senhor, eu sim mereço estar aqui, eu sou um pecador, mas o Senhor não. O Senhor é o nosso Salvador. Então Jesus diz a segunda frase do Evangelho do Gólgota: em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Alguns, e é interessante como os espíritas gostam de polêmicas, alguns trazem uma ideia de que a tradução está equivocada, aí uma questão de vírgula para lá, vírgula para cá, porque como é que aquele homem que era assumidamente um pecador, um ladrão, como é que ele poderia naquele mesmo dia estar no paraíso com Jesus? Essa questão da vírgula antes ou depois da palavra hoje, ela faz toda a diferença, mas não nos importa nesse instante. O que nos importa é que na cruz, todo ensanguentado, todo cheio de dores, desfalecendo, morrendo, Jesus alivia um coração aflito. Porque imagine o que é você desencarnar cheio de culpa. Imagine o que é você desencarnar cheio de arrependimentos. Imagine chegando no plano espiritual assim. Agora imagine o que é esse desencarne depois de ter ouvido de Jesus, o nosso Salvador, que você também estará no paraíso junto com Ele. Conseguimos imaginar? Conseguimos ter essa ideia? Assim foi Jesus, na cruz, repito. Terceira frase. Ali estavam aos seus pés Maria, a sua mãe, e João, seu discípulo amado, o mais jovem deles, dos 12, e aquele que deu a maior demonstração de coragem, que o maior covarde Judas com a traição, o segundo maior Pedro com a negação, os terceiros todos os outros, porque fugiram e deixaram o Mestre ao Deus dará, se podemos usar esse termo. João não. João permaneceu. E olhando o desespero daquela mulher que dizia o tempo todo, meu filho, Jesus fala a terceira frase assim, mulher, eis aí o teu filho, e aponta para João. E para João ele diz, eis aí a tua mãe. Era uma demonstração da vida espiritual, porque Jesus era conhecedor do passado de cada um deles. Todos. E da mesma forma como já havia dado uma demonstração, já havia feito uma demonstração naquele instante em que Maria e os irmãos de Jesus, os filhos de José, chegam naquela sala onde ele estava reunido e diziam, Jesus, mas a sua mãe e os seus irmãos estão aí, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É a vida espiritual. Nós não estamos na carne por sermos da carne, é uma outra frase do mestre, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito não é espírito, o que nasce do espírito é espírito. A carne cria a carne, mas não é o espírito quem cria o espírito, é Deus quem cria o espírito. E essas afeições, esses laços de afeto, eles formam a nossa família espiritual.
que com certeza foi a mensagem que Jesus quis passar para Maria e para João, quando dizia: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Podemos interpretar também como uma espécie de solicitação de cuidado, um cuidando do outro. Aliás, inclusive, quando saem de dois em dois para pregar a mensagem do cristianismo, Maria de Nazaré vai justamente com João. Até que depois ele é preso e exilado na ilha de Patmos, onde escreve o livro do Apocalipse. Eita, João, como está atual, hein? Mas enfim, terceira frase. Quarta frase. Após todos aqueles instantes iniciais de sofrimento, de talvez até uma amargura, Jesus começa a mostrar a sua face mais humana. E essa frase que ele nos traz, está lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, ela dá uma noção completa disso. Quando, segundo os relatos canônicos, Jesus diz as seguintes palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dizem assim, Jesus não era humano, Jesus era corpo fluídico. Eu acho tão interessante esse termo, corpo fluídico, como se nós também não fôssemos corpos fluídicos. Jesus não sentia dores. Jesus não passava pelas dificuldades emocionais e sentimentais da humanidade. Talvez as pessoas que repitam esse texto, elas estejam desconsiderando que a obra do Pai é uma só. Deus não criou regras diferentes para ninguém, ainda que essa pessoa pudesse ser Jesus. As regras são as mesmas. Todo mundo nasce do mesmo jeito. Todo mundo vive de acordo ao seu caminhar, de acordo às suas escolhas. E todos nascem com as emoções básicas que mais tarde se converterão em outras emoções que se transformarão em sentimentos. Todos. Quando Jesus questiona a Deus, ao Pai Celestial, se ele o havia abandonado, ele estava mostrando a sua face mais humana, aflito, possivelmente querendo se livrar logo daquele martírio, daquele tormento, daquela agonia, mas esperando o seu tempo. Quantos de nós todos os dias não olhamos para os céus e dizemos: Deus, meu Deus, por que eu? Com sofrimentos tão pequenos, que muitas vezes, aí vou me apropriar de uma frase de Jung, né, quando ele diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Muitas vezes nem precisaríamos sofrer tanto como alguns de nós queremos, mas enfim, vai da vida de cada um. Agora imagine aquele homem que já havia sido, como disse agora há pouco, havia sido traído, havia sido negado, havia sido preso, torturado e agora estava crucificado. O que é que nós queríamos? Que ele olhasse para cima e dissesse: Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso que eu estou passando. A hipocrisia não casaria em nada com a vivência de Jesus. Se você está sofrendo, reconheça o seu sofrimento e busque alternativas para se libertar dele. Não é feio a gente dizer que está sentindo uma dor, que está se sentindo traído, traída, enfim. Não é feio, não. Feio é você tentar mascarar o seu mundo íntimo e depois não saber o que fazer com as máscaras. Jesus não se utilizava de máscaras nenhuma. Jesus sempre foi a expressão da autenticidade divina. E como ser autêntico, ele também questionou a Deus: por que me abandonaste? Quinta frase, dando ainda seguimento à sua expressão mais humana, Jesus diz: tenho sede. E esse é um dos momentos mais cruéis, no meu modo de ver.
da crucificação do Cristo. Porque se algum de vocês, nesse instante que estiver assistindo esse vídeo, estiver com sede agora, aquela sede que, por exemplo, os profissionais de saúde nesse momento estão tendo de aprender a lidar, porque entram nos hospitais para um turno de 6 horas e naquele turno de 6 horas eles não podem beber água para não tirar a máscara e não correr ali risco de contaminação com o coronavírus. Se você por algum motivo está sem poder beber água porque, sei lá, vai fazer algum exame específico, enfim, e está com a boca seca, tipo, como se a boca até tivesse rasgada, imagine essa situação. Agora imagine você pedir água nesse momento e alguém que estava ali próximo, vendo tudo, lhe apresentasse uma esponja embebida em um líquido que dizem alguns se assemelhava a vinagre e colocar na boca da pessoa que tem sede. Alguém aqui mata a sede com vinagre? Agora imagine aquele líquido escorrendo pelo corpo todo ferido. Imagine. E agora pense em Jesus. Talvez, em termos cinematográficos, o filme que tenha chegado mais próximo, talvez não, aí eu posso afirmar com certeza, porque já assisti muitos filmes sobre a vida de Jesus. E o filme que chegou mais próximo de nos fazer entender aquele sofrimento, sem dúvida, foi o filme de Mel Gibson. O filme dirigido por Mel Gibson. Inclusive com relatos de pessoas passando mal nas salas de cinema, é um filme forte mesmo. Jesus foi torturado até na crucificação. Que tragédia. Mas ele continuou. Ele continuou e na sexta frase, percebendo o momento em que o anjo da morte se aproximava, percebendo ali a miséria da humanidade, o desespero de uns, a omissão de outros, a violência de outros tantos, Jesus mais uma vez, lançando seu olhar aos céus, ele diz: está consumado. O que está consumado? O que estava, melhor dizendo, consumado? O seu retorno aos braços do Pai? Ou será que estava consumado alguma outra coisa que aí a nossa interpretação ela pode ser um pouco mais livre? Como, por exemplo, a crueldade humana. Estava consumada a sua missão de tentar nos libertar de nós mesmos. E que nós não apenas falhamos naquela época, como muitos continuam falhando até hoje. Era isso que estava consumado? Não sei. Creio que vai mais uma análise pessoal, uma análise íntima de cada um de nós. Que Jesus quis dizer com está consumado. O que é que nós nos tornamos 2000 anos depois? Em se tratando de Jesus, eu sugiro a quem puder assistir. Uma pena que eu já soube que não vai ter a segunda temporada. Estou até pensando em montar uma revolução cibernética para ver se eles mudam de ideia. Mas tem uma série na Netflix que se chama Messia, que nada mais é do que a vida de Jesus, mas não 2000 anos atrás. Como seria a vida de Jesus hoje. Então vocês vão ver Jesus no Facebook, no Instagram, essas coisas. Mas é uma série que eu não vou nem dizer cada episódio, cada cena te leva a uma reflexão profunda. E depois de assistir, salvo engano, são 9 episódios, não recordo. Mas depois de assistir todo o material, eu não tive a menor dúvida de que, se Jesus voltasse ao nosso convívio humano hoje, no ano de 2020, século 21,
Jesus seria novamente assassinado. E vou além. Sabem por quem? Pelos cristãos. Pelos discípulos de Jesus. Está consumado. A sétima frase. A última. Depois de ter sido torturado, depois de ter sofrido com as acusações infundadas, de ter sido acusado de crimes não cometidos, estava chegando o instante do mestre retornar aos braços do Pai, como ele disse a Dimas, o bom ladrão. Pai, disse Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Poderia ter dito Jesus, entrego a minha vida. Poderia ter dito, entrego as minhas dores. Poderia ter dito tantas outras coisas. Mas ele disse, entrego em tuas mãos o meu espírito. Porque é o que somos, espíritos. Claro, viver na carne é divino. É a proposta que Deus nos faz para a restauração daquilo que deveríamos ter feito desde que fomos criados simples e ignorantes, mas por esses percalços na utilização do nosso livre-arbítrio, nós fomos deixando passar, nós fomos fazendo de forma equivocada, nós fomos fazendo como muitos espíritas fazem, dizendo assim, mas amanhã eu tenho outra encarnação, eu resolvo, enfim. Mas ele entrega o espírito, porque é o espírito que conta. Nós não somos carne, nós estamos vestindo um escafandro de carne. Somos espíritos, ansiando por nos libertarmos dessa vida enlouquecedora. Que quando a gente pensa que vai melhorar, que agora a coisa vai andar, mas não, aí é que anda para trás mesmo. Eu não consigo, meus amigos, me perdoem, minhas amigas, mas eu não consigo conceber como, depois de tantos fatos históricos antes de Cristo, depois de Cristo, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, nós ainda estejamos assistindo a escalada assustadora do racismo, do fascismo, da misoginia, da homofobia, dos crimes contra a humanidade. Século XXI. E o que tem sido de nós espíritas? Quanta tristeza. Cuidemos da nossa vida, das nossas vidas, dos nossos espíritos, porque a nossa primeira responsabilidade e a principal é conosco. Eu não posso me preocupar, salvar a vida de quem quer que seja, se eu não estou empenhado em salvar a minha mesmo. E a partir disso, se eu puder ajudar ao outro, que assim seja, e não percamos nenhuma oportunidade de ajudar ao necessitado que está ao nosso alcance. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós já dissemos tantas coisas parecidas, inclusive dissemos a Jesus, Jesus, a minha vida está em suas mãos, e começa a fazer coisas que Jesus nunca fez, nunca apoiou. Jesus nunca mandou, nunca ordenou, nunca solicitou que ninguém pegasse em armas. Na metáfora, na alegoria do perdão, Jesus disse: lhe baterem na face direita, ofereça a esquerda. E é muito mais fácil, se alguém nos bater em uma face, nós atirarmos no outro.
eu desafio alguém a me mostrar em que trecho do Evangelho, eu não vou nem pedir um capítulo, vou pedir uma palavra, Jesus apoia a violência. O que é que nós queremos das nossas vidas? É uma pergunta retórica, que vale para mim, que vale para todos nós. O que é que queremos das nossas vidas? Então, a você que está acompanhando esse vídeo, eu gostaria muito de tratar desse tema sob uma outra perspectiva, que talvez ainda não seja possível, mas que eu tenho fé absoluta na divindade de que em breve será. Nós não fomos criados apenas para o sofrimento, embora faça parte da nossa caminhada. Nós fomos criados para viver as alegrias e as felicidades das nossas escolhas, assertivas, verdadeiras, éticas, morais. A moral do Cristo é inabalável. Passam-se os séculos, passam-se os governantes, passa tudo, mas a moral do Cristo permanece intacta, e assim será até o fim dos tempos. Porque Ele não nos trouxe leis para a terra. Ele nos trouxe leis para o Espírito, que somos. Um homem que até no seu último suspiro, ele dedica a sua vida à mensagem de amor, ele jamais vai deixar de ter importância fundamental para cristãos e não cristãos em qualquer época da história. Que nós honremos a vida de Jesus, buscando a melhoria, buscando o avanço, o progresso das nossas próprias vidas. O meu abraço, o meu agradecimento muito carinhoso a todos e a todas que estão aí do outro lado da tela, me ouvindo, me assistindo. O meu agradecimento muito especial ao nosso Edivaldo César, aos amigos do Instituto Kardecista, e posso efetivamente chamar de amigos porque talvez seja a casa espírita que eu mais tenha contatos de amizade, e por mim só vai aumentar. Que Jesus nos abençoe a todos.